Você já trabalhou para alguém que abusava de sua paciência? Hoje a história é relacionada a empregos e pessoas que abusam do poder no ambiente de trabalho. Lutemos por dignidade em nosso mundo, pois nem tudo merece ser aceito por nós. Continue com nossas histórias. Eu me vinguei do meu último empregador. Sem ética, eu prefiro lidar com minhas próprias finanças e pagar minhas despesas com o dinheiro do seguro-desemprego. A história começa quando fui contratado para trabalhar em uma pequena filial de uma empresa. Logo, me entrosei bem com meu chefe, que era comparado ao Michael Scott, embora eu preferisse me ver como Jim Halpert nessa situação. Bom, família, eu não sei quem que é essas duas pessoas, mas bora para a história. Depois de um tempo trabalhando lá, meu chefe recebeu uma oferta para assumir a gestão de uma filial maior a algumas horas de distância dali. Isso aconteceu porque o dono queria colocar seu filho como gerente da filial onde eu trabalhava, e para isso precisava liberar a vaga. Meu chefe recusou a oferta com graça, considerando que seus filhos tinham acabado de começar em novas escolas e ele não queria tirá-los de lá novamente. Ele havia se mudado para assumir a posição atual dele. No entanto, essa decisão não foi bem aceita pela corporação, embora não pudessem demiti-lo diretamente por isso. Algumas semanas depois, notei nossa gerente de escritório, uma senhora que ninguém no escritório gostava, mexendo em papéis no escritório do meu chefe. Parecia estranho, mas não alarmante. A semana seguinte, meu chefe estava de férias e toda a equipe do escritório foi convocada para uma reunião na sede corporativa. Durante o evento corporativo, nossa gerente de escritório distribuiu novas chaves para todos nós três que estávamos presentes, eu e outros 2 funcionários assalariados. Questionei por que estávamos recebendo novas chaves. Ela explicou que distribuiu novas chaves porque alguém teria perdido suas chaves. No entanto, nenhum de nós tinha perdido as chaves. Estávamos todos sentados juntos e poderíamos facilmente confirmar isso. Então, enviei uma mensagem para meu chefe para perguntar a ele e ele não tinha ideia do que ela estava fazendo. Isso me deixou com um pressentimento ruim sobre o que estava acontecendo ali. Após a reunião, liguei para o meu chefe e pedi para ele passar na minha casa no domingo, quando voltasse da cidade. Expliquei que estava bastante certo de que planejavam demiti-lo na segunda-feira, embora eu não soubesse o real motivo. Disse a ele que se isso acontecesse, não gostaria mais de trabalhar lá, sabendo que estavam envolvidos em coisas obscuras como aquela situação. Ele brincou dizendo que deveria me demitir primeiro, para que eu pudesse recorrer ao desemprego. Eu ri e disse a ele que deveria me fornecer um aviso de rescisão. Então, se ele não fosse demitido na segunda-feira, manteríamos isso entre nós. Mas, se ele fosse demitido, eu poderia levá-lo ao posto de desemprego e ter comprovante de que fui demitido por algo que me tornaria elegível para benefícios de seguro-desemprego. Ele concordou, e na segunda-feira foi demitido por suposto preenchimento indevido de documentos. Eu definitivamente não retornei ao trabalho, apesar das tentativas deles de me chamar de volta. Quando me contrataram, disse a eles que meu chefe me demitiu. Levei a prova comigo ao escritório de desemprego e tudo correu bem, até que meu ex-patrão contestou minha reivindicação. Ô meu querido, se inscreve no canal aqui e deixa um like, ok? Tamo junto, obrigado. Participei de uma audiência por telefone com o escritório de desemprego. Quando me contataram, disse a eles que meu chefe me demitiu. Levei a prova comigo ao escritório de desemprego e tudo correu bem. Até que meu ex-patrão contestou minha reivindicação. Participei de uma audiência por telefone com o escritório de desemprego e o representante de recursos humanos corporativo, o RH, alegou que ele não foi demitido corretamente, apresentando documentação que não estava correta. Deveria ter partido do departamento de recursos humanos e não dele. Geralmente são os gestores de recursos humanos que lidam com questões de desemprego. Então, por que o gerente não fez isso? Onde está o RH? Descobri que ele não trabalha mais para a empresa. Perguntei por que ele saiu. Fiquei sabendo que o RH foi demitido por fazer papelada incorretamente relacionada ao desemprego. Isso me deixou frustrado, pensando em como alguém pode ser culpado por preencher incorretamente documentos que vêm do seu supervisor.
Disse ao meu RH que poderia recontratar ou não, mas minha reivindicação era válida. No entanto, eles não puderam me recontratar, porque já haviam preenchido a vaga. Então, acabei recebendo o desemprego por um tempo antes de encontrar meu próximo emprego. Meu ex-chefe está saindo bem agora, o que é bom de se ver. Não me sinto mal em relação a tudo isso, para ser honesto. É bastante provável que teriam inventado uma maneira de me demitir depois de se livrarem do meu chefe. Se tivessem feito isso, garantiriam que minha rescisão fosse tal que eu não seria elegível para o desemprego. No entanto, antecipei isso sendo demitido preventivamente. Tenho certeza de que quando vi a gerente de escritório organizando coisas no escritório dele enquanto ele estava fora, ela estava preparando o terreno para demiti-lo. No final das contas, acho que fiz um bom trabalho capitalizando um evento infeliz. Virei a situação a meu favor, garantindo meu seguro-desemprego e saindo rapidamente da empresa. Não consigo pensar em uma maneira melhor de escapar dessa situação. Segunda história. Seja racista e minta para seus vizinhos quando conveniente. Bem-vindo à população de despejo. Eu trabalhava no campo de segurança privada, não como policial de shopping, mas como um profissional altamente treinado em segurança armada. Atuávamos em edifícios residenciais complexos com alto padrão, com carros de $200 mil na garagem. Os lugares eram como apartamentos, cheios de adolescentes mimados. O proprietário da empresa era incrível, ele entendia os desafios que enfrentávamos. O conselho dele era ser cordial, mas firme quando necessário e não tolerar abusos. Se não recebêssemos 2 reclamações por mês sobre nós por ineficácia em interagir com os moradores, estávamos com problemas. Isso era crucial para evitar vinganças dos moradores. Cada supervisor tinha de 10 a 15 propriedades sob seu controle. Oficiais regulares faziam patrulhas, mas nós éramos encarregados de auxiliar em despejos, atender as prefeituras em questões de segurança e relatar como os oficiais patrulhavam ou atuavam nas áreas problemáticas. Em um apartamento complexo, tínhamos um casal que sempre nos chamava. Tínhamos uma linha de emergência das 18 às 6 horas. Quando chegávamos lá, eles reclamavam do vizinho de cima por várias coisas, desde mudar a música até o cheiro da cozinha deles. Apesar das reclamações, nunca encontramos evidências. Quando perceberam que estávamos começando a questionar a veracidade de suas reclamações, mudaram de tática e adotaram uma abordagem racista. O casal acima deles era adorável, um casal asiático de meia idade. O marido era imigrante, mas a esposa nasceu e cresceu nos Estados Unidos. Os indivíduos racistas mudaram seu foco para o marido, assumindo como costumam fazer os racistas, que ambos eram imigrantes. Começaram a fazer comentários ofensivos, como questionar por que eles não podiam cozinhar comida americana, além de criar medo no estacionamento quando o marido estava dirigindo. Embora esses comentários tenham me irritado, não eram suficientes para justificar o despejo. A única coisa que pude fazer foi garantir que os policiais registrassem exatamente as palavras usadas no relatório. Quando questionei a gerente de propriedade sobre esses comentários, ela explicou que se os moradores não denunciassem, não havia muito que ela pudesse fazer. Tentei pensar em uma maneira de lidar com a situação, e além das mentiras para tentar despejar o casal, eles estavam inventando falsas acusações e desperdiçando o tempo da polícia com respostas frequentes, geralmente de 5 a 8 vezes por semana. Cerca de um mês depois, surgiu uma oportunidade. O casal asiático me ligou durante o dia e informou que estariam fora do país, na China, por 2 semanas e que ninguém estaria no apartamento durante esse período. Eles me informaram sobre a viagem apenas por precaução, caso o outro casal começasse a fazer reclamações. Sabia que estavam mentindo e pedi para verificar a porta uma vez por noite, garantindo que estivesse trancada e não arrombada. Avisei o casal asiático para não contar aos vizinhos sobre sua partida à China, e eu mesmo só falei com a gerente da propriedade. Naquela noite, durante nossa patrulha, expliquei aos policiais todo o meu plano de resposta a cada ligação, documentando exatamente o que eles diziam
incluindo quaisquer termos raciais, por menores que fossem, para relatar urgentemente. Utilizamos um sistema online para enviar relatórios por e-mail. Durante os 14 dias em que estavam fora, eles reclamaram 18 vezes. Tudo foi documentado e levei isso à gerência. Após analisar os relatórios, ela concordou em emitir uma nota de despejo. Vale mencionar que o cliente é cobrado mais por uma resposta de emergência do que por patrulhas regulares. Ou seja, as mentiras deles estavam custando dinheiro. Não havia uma associação de moradores, porque eram locatários. Em uma reunião comigo, a gerente da propriedade e os inquilinos discutimos as violações com base nos relatórios. Eu apresentei os fatos, não opiniões, e os inquilinos tiveram o direito de fazer perguntas à gerente da propriedade. Em seguida, decidimos o que aconteceria a seguir, se ficariam ou se seriam despejados. Uma carta formal foi enviada, notificando-os de que estavam enfrentando um despejo e tinham 10 dias para agendar uma reunião. Caso contrário, o processo de despejo seria iniciado. Eles responderam montando um e-mail de defesa. Cheguei lá, o casal e o gerente já estavam presentes. A esposa imediatamente questionou por que eu estava de uniforme, já que para essas situações deveriam usar uma camisa social, gravata e ter uma arma e revista. Expliquei educadamente que aquilo era meu uniforme e não era da conta dela. Ela tentou dizer que se sentiria desconfortável e queria remarcar, mas o gerente afirmou que ou continuávamos naquele momento a situação, ou eles seriam despejados. Eles concordaram em continuar imediatamente para seguir a legalidade. Essas sessões foram gravadas em vídeo para evitar distorções no tribunal de despejo ou em ações judiciais. Na frente deles haviam todos os 18 relatórios e revisei cada um detalhando a data, hora, número do apartamento e as queixas. Pedi a eles para indicarem o que achavam falso e o que era verdadeiro. A única coisa que admitiram ser falsa foram os termos raciais. No final de cada relatório, basicamente afirmei que o relatório era preciso, mas os comentários sobre raça eram infundados. Recebia um sim como resposta a cada vez, exceto pelo 7º relatório, onde a esposa começou a reclamar que eu estava prolongando demais. Eu sorri educadamente e a lembrei de que aquilo era o meu tempo e ela teve amplas oportunidades para se opor durante o processo todo. Depois de fazê-los admitir mentiras, informei que os inquilinos do apartamento em questão estavam realmente fora do país durante todos esses relatórios e que eles tinham provas disso. Meus policiais verificaram o apartamento uma vez por noite e confirmaram que estava vazio. Eu sorri agradavelmente e concluí minha parte, mas o olhar em seus rostos eram de raiva e medo. Eles não tinham defesa, basicamente alegando que eu e o gerente estávamos discriminando imigrantes em vez de americanos. O fato de mencionar que o gerente também era um imigrante piorou as coisas, pois disseram que ela estava assumindo por conta própria esse problema. Durante isso, mantive a calma. Após mais alguns comentários raciais, a gerente interveio, dizendo que estavam culpados e que processaria a documentação de despejo com os tribunais na manhã seguinte. Resumindo, deram-lhe 14 dias. O juiz deu-lhes 30 dias, mas quando chamaram o casal asiático por um nome racial, consegui intervir e garantir que o casal não precisasse se preocupar por mais 15 dias até o despejo. Eles acabaram saindo imediatamente. Mas o casal asiático sabia que poderia contar conosco se precisassem de ajuda. Agentes de segurança querem ajudar, mas estão limitados por leis e regras de gestão de propriedades. Parece até o Brasil, né, pessoal? Rapaziada, se inscreve no canal, deixa um like e um comentário aqui, beleza? Tamo junto, obrigado e até a próxima.